Então abra sua Bíblia aí agora, em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo de 13 ao 17. Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, escola bíblica dominical a partir de domingo que vem. Eu te espero aqui 9 horas da manhã. Amém? Encontrou aí? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 3, verso 13, diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: Sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: Deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Amém? Pode fechar sua Bíblia, sentar no seu lugar. E como eu disse, não ande, não converse. Eu sei que está calor. Vamos ter aí um período de calor, né? Porque Montes Claros é assim. Então vamos ter um período de calor. Mas se você continuar, se você ficar movimentando, o calor aumenta. Então fica quietinho aí, né? Que eu tenho certeza que o ventinho que está chegando aí de você vai dar conta aí. Amém, igreja? Preste atenção, irmãos. A história de João Batista e Jesus, elas estão ligadas. João Batista foi aquele que nasceu com o propósito de preparar o caminho para o Salvador. E enquanto João esteve pregando, João pregava uma mensagem forte, João pregava uma mensagem dura, João pregava uma mensagem necessária para preparar o caminho para a volta do Messias. Irmão, João, ele conseguia juntar muitas pessoas, mesmo com a mensagem dura, mesmo com a mensagem forte. Ele conseguia juntar em volta dele muitas pessoas. E João se deslocava para o Jordão, pregando essa mensagem dura, forte. João ficava no Jordão, a palavra diz que João ia até o Jordão para batizar essas pessoas com água e para o arrependimento, como está escrito em Mateus capítulo 3, verso 11. João pregando essa mensagem dura, essa mensagem forte. Muitas pessoas vinham até João, e essas pessoas ouviam essa mensagem, e essa mensagem mexia com essas pessoas, a ponto delas querem ser batizadas. E João então batizava, como diz a palavra, com água para arrependimento. E aí a Bíblia diz, meu irmão, que um dia João, era um dia desses, que João estava no Jordão, batizando as pessoas. E aí João então estava, naquele momento, a Bíblia diz que João estava batizando as pessoas. E aí Jesus chega lá no Jordão. E aí então Jesus fala para João que ele foi ali para poder ser batizado. E João então recusa a batizar Jesus, falando: como eu posso batizar o Senhor? Eu é que deveria te pedir para o Senhor me batizar. O Senhor é que deveria me batizar e não eu te batizar. E Jesus então olha para João, num diálogo com João, e Jesus fala com ele assim: João, é necessário que você me batize para que se cumpra toda a justiça. E nesse momento então, João concorda, e João então batiza Jesus. Meu irmão, mas algo tremendo acontece no momento do batismo de Jesus. Algo maravilhoso, a Bíblia fala que algo maravilhoso aconteceu. Quando então Jesus, ele desce as águas e ele sai das águas, algo tremendo, a Bíblia fala que acontece naquele momento. E a Bíblia diz assim, que quando Jesus saiu das águas, os céus se abrem. Oh, glória a Deus. Dá glória aí, crente. Olha para você ver que coisa linda.
Quando Jesus sai das águas, o céu se abre. Imagine aquela multidão que estava ali, vendo o céu se abrir. Mas o céu somente não se abriu, mas a Bíblia fala que além do céu se abrir, foi visto o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre Jesus. E em seguida veio uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado. Olha que coisa maravilhosa. Imagine a cena, igreja. Entra aí agora na cena, imagine a cena. Os céus se abrindo diante daquela multidão que estava ali. E aí uma pomba vindo sobre Jesus. E uma voz vinda do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Foi lindo. Eu imagino que isso foi maravilhoso. Eu imagino que isso foi tremendo. Mas logo depois do batismo de Jesus, a Bíblia fala que o Espírito pegou Jesus, e depois do batismo, logo depois da passagem do batismo, está escrito isso, que o Espírito ele pega Jesus, e ele leva, tira Jesus do Jordão, tira Jesus da água, e ele leva então Jesus para o deserto, a fim de Jesus ser tentado no deserto. E a Bíblia fala que durante 40 dias e durante 40 noites, Jesus jejuou. Mas no final dos 40 dias e das 40 noites, a Bíblia também fala que Jesus teve fome. E é nesse momento de fome que o tentador chega até Jesus e faz a Jesus 3 propostas. Agora olha só como 2 propostas do tentador se inicia. Ele começa dizendo assim: se tu és o Filho de Deus. Irmãos, ele fez 3 propostas para Jesus. 2 das propostas de Jesus, ele começa dizendo: se tu és o Filho de Deus. E aí eu pergunto, por que que o tentador disse isso? Se lá no Jordão, todo o universo, quem estava lá, e todo o universo ouviu a voz que vinha do céu falando: esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu muito me agrado. Se no Jordão todo mundo, todo o universo e todo demônio lógico escutou uma voz que saía do céu dizendo que ele era o filho amado, que ele era aquele em quem Deus tinha prazer, por que que no deserto o diabo que ouviu lá no Jordão a voz que veio do céu falando isso, por que que lá no deserto o diabo vem até Jesus? Ei, e detalhe, no momento de fragilidade de Jesus, onde ele já tinha passado 40 dias e 40 noites sozinho, no deserto, estava com fome, e aí nesse momento de solidão, nesse momento de fome, no deserto, o diabo vem até ele, mesmo tendo escutado a voz falando que ele era filho de Deus, que ele era o filho amado, em quem Deus tinha prazer. Lá no deserto, no momento de dor, no momento de fragilidade, no momento em que ele está sozinho, com fome, o diabo vem e fala: se tu és o filho de Deus. Sabe o que o diabo estava querendo aqui nesse momento, irmãos? Sabe qual era a estratégia do diabo aqui nesse momento? Sabe qual era a estratégia do tentador aqui nesse momento? Ei, ele queria colocar dúvida no coração de Jesus. Fala com seu irmão assim: cuidado com a dúvida, ela é um perigo. A única coisa que ele queria colocar, irmão, no coração de Jesus era um negócio chamado dúvida. Ele sabia quem era Jesus, porque no Jordão ele escutou a voz que veio do céu dizendo: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele ouviu a voz dizendo, e lá no deserto ele vem e fala: se tu és o filho de Deus. O que é isso?
é alguém que está querendo colocar, é alguém que está querendo plantar dúvida no coração de uma pessoa que estava fragilizada, no coração de uma pessoa que estava sozinha, no coração de uma pessoa que estava com fome, no coração de uma pessoa que tinha 40 dias que estava no deserto. Ele quis plantar uma sementinha no coração de Jesus chamada dúvida. O diabo, meu irmão, quis usar com Jesus a mesma estratégia que ele usou no jardim do Éden com Adão e Eva. A mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva lá em Gênesis foi a mesma que ele quis usar com Jesus no deserto. Olha o que ele falou com Adão e Eva lá no jardim. Ele chega para Eva e fala assim, Gênesis capítulo 3. Ele chega para Eva e fala assim: então, foi isso mesmo que Deus falou? Olha a dúvida sendo gerada aí. Ei, Eva, foi isso mesmo que Deus falou? E aí o diálogo da serpente com Eva continua. E a serpente diz assim: com toda certeza, se você comer, não morrerá. O restante do diálogo, a conversa é assim: ei, Eva, com toda certeza, se você comer, não morrerá. O que é isso, meu irmão? Isso é colocar dúvida. Isso é plantar a sementinha da dúvida. E por que que o diabo, por que que o diabo estava tanto querendo? Qual era o objetivo principal dele com a dúvida? Por que que ele estava tanto querendo plantar a sementinha da dúvida no coração de Jesus, como ele conseguiu plantar no coração de Adão e Eva? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz o seguinte, em Salmo 37, verso 4. Diz assim: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Pastor, eu não entendi nada. Você vai entender, calma. Jesus no deserto, depois de ter passado pela água do Jordão, ter sido batizado por João, o céu se abriu. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus vai para o deserto e o tentador fala assim: será que você é filho de Deus mesmo? Se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Dúvida. A mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva. Foi lá e falou assim: mas foi isso mesmo que Deus falou? Dúvida, plantando a dúvida. Ah, Eva, certamente se comer não morrerá. Irmão, por quê? Por que ele gosta de plantar a semente da dúvida no coração do homem? Por que ele gosta de plantar a semente da dúvida no coração do homem? Foi lá, fez com Adão e Eva caiu. Tentou com Jesus, mas Jesus não caiu. E todos os dias ele tenta comigo e com você. Cutuca seu irmão e fala assim: todos os dias, fala forte, todos os dias, o diabo tenta plantar no seu coração a sementinha chamada dúvida. Aí fala com ele assim: sabe por quê? Fala com ele assim, Salmo 37, verso 4. Olha para mim, que diz assim: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí, meu irmão, vem outro versículo mais tremendo ainda que eu amo. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente aí que já entendeu o negócio. Tem gente aí que já entendeu o porquê da dúvida. Tem gente aí que já entendeu por que o diabo trabalha tanto para colocar a dúvida no nosso coração. Ei, escute. O que esses dois versículos estão dizendo? Esses dois versículos, Salmo 37, verso 4. E o versículo Hebreus 11, capítulo 6, eles estão dizendo isso, que se eu agradar a Deus, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Tá bom? E como é que eu agrado a Deus?
Hebreus capítulo 6 responde: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu tenho que ter fé para agradar a Deus. E se eu tiver fé, eu vou agradar a Deus, e assim Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Entendeu, igreja? Entendeu? Ei, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Um responde o outro. Eu preciso ter fé para agradar a Deus. E quando com a minha fé eu agrado a Deus, porque a minha fé agrada ao Senhor, quando eu uso da minha fé, Deus se agrada. E Deus se agradando, Ele satisfará não falou falou os desejos do meu coração. Entendeu? O quão importante é a fé? Entendeu por que o diabo tentou colocar a dúvida no coração de Jesus? Lá no Jordão, Jesus ouviu: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha o que ele escutou. O diabo, se tivesse conseguido plantar dúvida no coração de Jesus, sabe o que tinha acontecido? A presença de Deus tinha se afastado de Jesus. Porque onde há dúvida, Deus não opera. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, onde há dúvida, não há ação de Deus. Onde há dúvida, não há o agir, o manifestar de Deus. Por isso que o diabo estava tão interessado em que Jesus duvidasse por um momento que ele não era o Filho de Deus, que a voz que ele escutou vinda do céu não era verdade. Ele achou que com Jesus ele iria conseguir a mesma coisa que ele conseguiu com Adão e Eva. Porque com Adão e Eva, a hora que ele colocou a dúvida, Eva comeu do fruto que não deveria ter comido e deu para o seu marido. A dúvida entrou. Depois da dúvida veio o pecado. E por causa do pecado, a presença de Deus foi tirada do meio deles. Viu quão perigosa é a dúvida? Porque a dúvida nos faz praticar coisas que não agradam ao Senhor. Na hora que Adão e Eva comeram do fruto, o diabo falou: consegui. Eles duvidaram, e por causa da dúvida eles pecaram. E por causa do pecado, Deus não pode ficar mais com eles. Deus tem que se afastar. A presença de Deus será tirada. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E onde há pecado também a presença de Deus não pode estar. Então Deus pegou e se retira. Por isso ele tentou com Jesus. Peraí, próprio Deus falou que esse era o filho amado, em quem ele tinha prazer. Eu vou colocar dúvida no coração dele. Eu vou tirar a fé do coração dele. Para que depois disso venha o pecado, ele caia nas minhas propostas. Olha aí, a dúvida agindo. Por que a dúvida é perigosa? Porque na dúvida a gente corre o risco de cair na proposta do diabo. Fala com seu irmão assim: cuidado com a dúvida. Fala assim: porque na dúvida você corre um grande risco de cair na proposta do diabo. Eita! Não é? Será que isso vai acontecer comigo? Deus falou, eu li na palavra, mas será que isso é para mim mesmo? Será que isso vai acontecer comigo? Então eu vou aceitar qualquer coisa, porque eu não tenho certeza que isso vai acontecer. Isso que Deus falou vai acontecer comigo. Eu vou aceitar qualquer coisa, porque eu não estou crendo mais que isso que está escrito na palavra é para mim. Então eu vou aceitar qualquer coisa. Se Jesus tivesse
caído na dúvida, ele tinha aceitado a proposta do diabo. A proposta de Deus para ele, o propósito, melhor dizendo, de Deus para Jesus era que ele seria o salvador da humanidade. E depois disso, ele seria o rei dos reis e senhor dos senhores. Esse era o propósito de Deus. Mas a proposta do diabo era coisa pouca, era coisa pequena. Transforma pedra em pão. Me prostra aqui, ajoelha perante mim, eu vou te dar reinos. Proposta pequena. Mas se a dúvida tivesse entrado, ele tinha aceitado a proposta pequena. Como Adão e Eva. Não come. Ai, ai, ai. Pode comer. Não vai ter morte não. Esse negócio de morte é mentira. Pode comer. E por que isso? Porque onde há dúvida, não se agrada a Deus. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: toda dúvida hoje sai da minha vida. Porque a palavra diz o quê? Que aonde não há dúvida, há fé. E que a fé agrada a Deus. E quando nós agradamos a Deus através da nossa fé, Ele realiza os desejos do nosso coração. E aí, meu irmão, eu te pergunto: como está a sua fé? Nessa noite eu te pergunto: como vai a sua fé? Como é que está ela aí? Como é que está a sua fé? O que é fé, pastora? Hebreus responde o que é fé. Diz assim: que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Ora, o que é fé? Tem pessoas que nem sabem o que é fé. E aí eu recomendo a vocês que leia o livro de Hebreus, para você entender o que é fé. Fé é a certeza, preste atenção. O que é fé? Fé é uma certeza, é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Olha o que é fé aí. Fé é a certeza, é a certeza. Entendeu? Fé é a certeza. Eu tenho certeza. Fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E é a prova daquilo que não podemos ver. O diabo, meu irmão, a todo momento ele tenta matar essa certeza. Vou repetir. O diabo a todo momento tenta matar essa certeza. Amém, igreja? E aí eu volto a perguntar: como é que está a sua fé aí? Sabe por quê que ele tenta matar essa certeza? Porque o diabo ele trabalha para que você enxergue problemas. O diabo ele trabalha para que você enxergue dificuldades. O diabo ele trabalha para que eu e você enxerguemos lutas que não vai ter saída, batalhas que não vai ter vitórias. Quantas pessoas têm pensado assim: mas será que nessa batalha eu vou ter vitória? Quantas pessoas hoje estão batalhando por algo que desejam? E o negócio começa a complicar, e parece que o negócio dá um nó, e dá outro nó, e dá outro nó, e parece que o nó não vai desatar de jeito nenhum. E o diabo quer que você fixe os seus olhos ali, para que venha a dúvida no seu coração. O diabo quer que você fixe seus olhos nas lutas, nas batalhas que parece que não vai dar em vitórias. Sabe o que o diabo quer? Ele quer que nós fixemos os nossos olhos nas dificuldades, nos desertos da vida. Quantas vezes nós somos levados para o deserto? E o diabo quer que os nossos olhos fiquem fixos ali nos desertos da vida.
Quantas vezes, meu irmão, há problemas que surgem na nossa vida para quê? Para que a fé, para que a certeza seja tirada de dentro de nós, para que a certeza em Deus morra dentro de nós. O diabo quer que a certeza que você tem em Deus morra dentro de você. Através das lutas, através das batalhas, através dos desertos, através das dificuldades. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala lindamente, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo vem e diz assim: porque vivemos pela fé e não pelaquilo que vemos. Levanta a sua mão e repita isso comigo. Fala assim: porque... Grossa voz, crente, fala: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Ei, igreja, viva pela fé e não pela situação que você está vendo na sua vida. A situação pode estar dizendo não, mas a sua fé tem que falar mais alto. E a sua fé tem que dizer: sim, você pode. Você é o filho amado em quem Deus tem prazer. Ei, a sua fé tem que falar mais alto. A sua fé tem que mostrar que você é filho de Deus. E que Deus jamais abandona o filho dele na batalha. Mas só a sua fé que pode dizer isso, que você é filho de Deus. Então levante a sua mão e fala assim: eu sou filho de Deus. Fala forte: eu sou filho de Deus. E Deus jamais abandona o filho dele na batalha. Ei, igreja, viva pela fé. Sabe por quê? Porque a sua fé mostra que Deus transforma maldição em bênção, igreja. Tem gente que tem medo porque estão fazendo macumba para ele, porque estão falando, lançando maldição dele, estão fazendo oração contrária para ele, estão rezando contra ele. Ei, irmão, aquele que tem fé pode colocar o nome dele na boca do sapo, da perereca, da cobra, da lagartixa, porque ele tem fé e ele sabe que a maldição Deus transforma em bênção, igreja. Fala com seu irmão assim: pode colocar seu nome na boca do sapo, fala na boca da perereca, na boca da lagartixa, na boca da cobra, na boca de quem quiser. Fala com ele assim: a sua fé tem que falar com você que Deus transforma toda maldição em bênção. Quantos cristãos hoje a gente vê com medo desse tipo de obra por aí? Ei, a sua fé tem que falar mais alto. Quando alguém chegar e falar para você assim: ó, estão fazendo isso contra você, você fala assim: não tem problema não. Deus vai pegar tudo isso, trabalhar nisso aí e transformar tudo isso aí em vitória para a minha vida. Isso é fé. Aí já tem cristão que fala assim: ai meu Deus do céu, ó Jesus, o que eu faço? Ah Senhor, e agora? Estão fazendo isso para mim. Deixa fazer, igreja. A sua fé tem que ser maior do que a dúvida. A sua fé tem que ser maior do que a dúvida. E a sua fé, todo dia ela fala para você: ei, Deus transforma a maldição em bênção. Ei, a nossa fé é aquela que tem que falar que Deus é aquele, meu irmão, que nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Sabia disso? Todos os dias a sua fé tem que falar com você: Deus vai te dar muito mais do que aquilo que você está pedindo, do que você está pensando. A sua fé tem que fazer isso. Ei, eu termino aqui para nós passarmos para a ceia. O diabo, ele quer colocar a dúvida dentro de você, porque ele quer matar essa certeza dentro de nós. Porque a fé agrada a Deus, e agradando a Deus, Ele concederá os desejos do seu coração. Então fala com seu irmão assim: vale a pena é ter fé. Fala com ele assim: eu te dou um conselho hoje.
aconteça o que te acontecer, tenha fé. Fala com ele assim: seja igual a Jesus. Seja imitador de Jesus. Terceira proposta. Jesus olha para o diabo e fala assim: sai para lá, Satanás, porque só teu Deus adorarás e só a Ele prestará cultos. Olha o que Jesus falou: só o teu Deus adorarás. Ou seja, só o teu Deus vai agradar. Só o teu Deus você vai confiar. Não acredite na dúvida, acredite na fé. A fé move montanhas. A fé faz milagres acontecer. A fé faz os desejos do seu coração ser satisfeitos por Deus. Viva por fé. Viva pela fé. Não viva pelo que você vê. Viva pela sua